Rosana, aconteceu há quanto tempo atrás, Rosana? Para explicar, assim, para eu entrar na EQM, eu me projeto desde os 3 anos de idade com lucidez. Não, mas a primeira foi... Não, eu tenho projeção, eu saio do corpo. Tá. Desde os 6, você vai entender por que eu tô começando assim. E aí sempre tinha uma consciência feminina que me auxiliava, brincava comigo desde criança, nessa experiência. Tá. E foi me acompanhando. Quando eu fiz 22 anos, eu fui convidada pelo meu irmão pra gente passar um ano novo na praia. E eu tava numa depressão profunda. Tinha acabado de ganhar minha filha, ela tinha 1 ano, e aquilo pra mim parecia que eu queria morrer. Aquela sensação de querer sumir, de não querer estar ali. E quando a gente chegou na praia, assim, tinha um grupo de jovens em cima de uma caminhonete. E esse grupo, uma pessoa me deu a mão, estendeu a mão assim, falou assim: vem aqui pra cima, que a gente vai se divertir. E aí eu olhei, e aí veio aquela intuição assim: não vá. Aí eu falei assim: não vá. Eu ainda tive alguns momentinhos ali, sabe? E aí a pessoa insistiu, vem, e me pegou, puxou. Nossa. Na hora que ela me puxou, a caminhonete saiu. E eu caí de cabeça numa pedra. Bati pau. E como eu tinha facilidade... De frente ou de costas? De costas. Caiu pra trás. Bati aqui. Aí como eu tinha facilidade de sair do corpo, na hora saí. Tchum. E aí, se viu? Me vi, aí tendo convulsão, tive. Rodava. Ficou tranquilo ou ficou desesperado? Eu não sentia nada. Não, eu já tinha... Pra mim era tranquilo. Era uma coisa normal, né? Era uma coisa normal, né? E foi muito tranquilo. E eu comecei a olhar, daí... Essa pessoa que me chamou, ela era enfermeiro. Aí começou a fazer os primeiros socorros, e respiração, boca a boca, esperou eu tripidando ali, aí eu parei, aí mediu a pulsação, o coração parou, eu só escutei isso, o coração parou. E aí começaram a massagear, aí quando começou a massagear, eu falei assim: eu não quero ficar aqui não. É tão bom aqui. Sério? E eu tinha um hábito de sair do corpo, e eu tinha um lugar específico que eu gostava de ir. Físico? Existe no mundo real? Outra dimensão. Aí eu falei assim: eu vou lá. O Tuti é tão sem imaginação que tenho certeza que se ele sai do corpo vai pra Diadema, Osasco. Ele pode ir pra qualquer lugar. Não, vou pra Diadema, vou comer um dog em Osasco. Não, cara, eu viria pra cá. Pra encher o saco. Pra puxar seu pé. Não venha. Eu vou, cara, esse negócio lá, tem que pagar hora extra, né? Vai ter que pagar hora extra da projeção astral, né? Que deve ser mais caro ainda. Eu conheci a minha rota perfeitamente quando eu saía do corpo. Mas dá pra ir em lugares também que existem, né? Dá pra ir. E esse lugar... Você pensa, com a força do teu pensamento, tu vai. Mas esse lugar, como você descreveria esse lugar que era o teu lugar, que você gostava de ir? Esse meu lugar era tipo uma sala de escola. Sei. E eu tinha um professor muito bacana lá, que ele me ensinava a trabalhar energia. E eu adorava aquela aula de energia. E eu aprendia pra caramba com ele, eu gostava daquilo. Só que quando eu fui caminhando para esse local, aí o cenário foi mudando. E eu não reconhecia mais o local. E eu falei assim: mas espera aí, eu quero ir para aquele local. E aí eu forçava, né, meu pensamento. Eu falei assim: não, eu quero ir para aquele lugar. E não conseguia. E aí continuava. Então eu ia assim, parava, tentava me concentrar, e eu queria ir para o lugar. Não queria voltar, porque é aquela mesma sensação que todo mundo comenta. É uma paz. E eu estava vivendo uma depressão profunda mesmo, que eu queria morrer mesmo. Poxa. E aí eu falei assim: não quero voltar, isso aqui tá tão bom. E aí eu comecei a ver várias consciências assim, passando por mim. Era assim, como se fosse energia mesmo, mas aí dava para ver assim a silhueta do corpo. E essas pessoas começaram várias passarem. Tipo uma fila, assim? Não, e assim, mas era muito grande. Era como se fosse assim uma estrada, assim, a Ayrton Senna, as duas, sabe? E muita gente. Lotado de consciência. E eu comecei a olhar aquilo e comecei a tentar ver se eu conhecia alguém, né? Porque eu queria encontrar esse professor, né, que eu conhecia. E aí então, tem uma hora que eu senti uma presença desse lado aqui, uma presença feminina.
uma consciência. Aí ela falou assim, você sabe, né, que não tá na sua hora, né? Aí eu parei. Aí nessa hora eu coloquei a mão na cabeça, parecia que eu tava vendo que aquela dor, aquela pancada, Sei. né? Coloquei a mão na cabeça, falei assim, não é a minha hora. E eu olhar, mas eu discutia com ela, eu tinha uma DR com a consciência. Eu tive várias DRs com a consciência. Eu falei assim, não, aqui tá muito bom, eu quero caminhar. Olha lá, olha a paz que todo mundo tá sentindo. E aí eu vi o clarão mesmo e tinha uma ponte, exatamente uma ponte. Né? Ela falou assim, olha, você sabe que se você passar a ponte, você não volta mais, né? Aí eu falei assim, certo. Mas por que eu tenho que voltar? Aí ela, nessa hora, ela abriu. É como se fosse uma tela de TV, assim. Abriu, assim, e passou, assim, várias vidas passadas minhas. Aí eu tive acesso a várias passagens, inclusive do Egito. Descreve lá, descreve tudo aí. Descreve detalhes aí. Mas a que mais me impactou... Não, você fala todas aí, Não, mas a que mais me impactou foi que as duas últimas, eu praticamente provoquei também uma EQM. Que eu tive em 1532. Não deve ser a última, mas... não foi a última. A última foi na Segunda Guerra. Em 1532, eu provoquei e acabei não fazendo opção para voltar mesmo. Eu tinha 28 anos. E na Segunda Guerra, eu tinha 26 anos. E nessa, eu estava com 22. Ela falou assim, cada vez que você volta, você diminui o seu tempo aqui. E não é isso que a gente combina quando você vem para cá. Né? E aí faz sentido eu ter aula, quando eu vou lá, tenho as aulas e tudo mais, e eu faço um tratado. Eu combino lá que eu vou voltar e vou cumprir realmente o que eu tenho que fazer aqui. Nessa hora, quando ela falou pra mim, agora você decide. Aí eu lembrei da minha filha. Minha filha tinha 1 aninho. E aquilo pra mim, o amor que veio assim, eu falei assim, eu já sei o que eu tenho que fazer, eu tenho que ajudar essa consciência. E aí foi quando eu voltei correndo, voltei pro meu corpo, e foi aquele impacto assim, parecia que eu tinha levado aquela pancada. Nessa hora eu já não estava mais no local, eu estava dentro de uma clínica, com meu irmão em cima de mim, mas ele desaguava, assim, chorava. E eu me lembro que eu abri o olho e falei assim, para de chorar, eu tô bem. Tranquilo também, o irmão tá chorando em cima do corpo da irmã, de repente ela acorda e fala, imagina o susto, para de chorar, tá tudo certo, vamos embora. E assim, tinha uma moçada. Não, meu irmão ficou um bom tempo, ficou anos, até hoje ele não gosta de falar disso. Isso impactou muito pra ele. Pra ele você já tinha ido. E eu já tentei tirar da boca dele e ele só fala assim, não, você caiu e ficou louca. Você foi clinicamente... Você caiu e ficou louca. Você foi clinicamente dada como morta, Sim, né? Porque eu tava num local, numa maca, assim, eu fiquei 22 minutos, assim, sem... Nossa. Tentaram, 20, e foi exatamente, e eu tinha 22 e 22 minutos. Caramba. E é tão interessante que eu vi essa contagem também. Mas não, como ele não apareceu a história da sua vida passando... Várias coisas vieram na tua cabeça. Mas da vida atual ou só de vidas passadas? Não, de vidas passadas. Também? O que você viu? Fala mais detalhes. Alguma coisa você pode falar, né? Fala, Posso falar. Inclusive a consciência que me ajudou, que muitos chamam de mentor, ser de luz, né? E eu chamo de amparadora, porque ela foi a minha amparadora. Tem uma Quando ele passagem... falou serenão, né? Serenão. Não, o meu não. Eu não cheguei nesse ponto do serenão. Sabe o que eu tinha entendido? Sabe o que eu tinha entendido, Tuti? Ser anão. Eu pensei que era uma luzinha pequenininha e chamavam de ser anão, tipo do Cara, eu fiquei com medo de você falar outra coisa, velho. Surubão. Cara, eu tinha certeza que você ia falar isso, mas certeza. Quem garante que na outro plano não tem surubão? Você não sabe. Você não sabe, é o surubão de luz. É um monte de luz lá. É verdade. Desculpa. Imagina, faz parte aqui, é muito legal isso. Mas o que me impactou foi que essa consciência,
Depois, com o tempo, na época eu não soube identificar, mas com o tempo eu fui entendendo, ela era a minha avó paterna, que eu não conheci. Ah, no caso dele era gente viva, no teu caso era gente que já tinha morrido. A minha avó paterna que eu não conheci. E eu tenho uma experiência muito interessante. Você depois foi ver foto e tal e bateu. Porque aí começou a vir. Porque depois que a gente tem essa experiência, como o Djalma comentou e o Ale também, a gente tem acesso. E aí você tem acesso a muita informação. E eu falei assim, poxa, o que eu vou fazer com isso? Tem que ter um propósito. Claro. Tem que ter alguma coisa, né, ali, né? O que eu tenho que acertar? O que eu tenho que voltar e arrumar tudo aquilo, né? E aí foi interessante que eu fui buscar as fotos da minha avó, que eu não conhecia, e a minha mãe, eu acho que não me lembro, porque meu pai também morreu muito cedo. Ela me mostrou uma foto, eu falei assim, caramba, é ela. E só da energia, senti energia na foto dela, eu consegui identificar que era ela. E eu tenho uma passagem muito interessante com ela. Porque aos 3 anos que eu descobri que eu fazia projeção, eu fazia muito xixi na cama. E aí ela falava assim pra mim, olha, toda vez que você for no banheiro, você se belisca. Aí, porque eu chorava, né? Minha mãe ficava brava comigo, meu pai e tudo mais, né? E aí eu comecei um dia... Eu tava no banheiro, ela chegou e falou assim, lembra, belisca. Aí eu belisquei, daí eu falei assim, olha, por que eu não tô sentindo, né? Ela falou assim, olha lá na cama. Aí eu vi o meu corpinho lá na cama, assim, eu falei assim, nossa, eu tô lá. E pra criança isso é tão... lúdico, né, quase. Lúdico, eu não me assustei nem nada, por isso que eu nunca me assustei com esse fenômeno, né? E aí eu voltei pro corpo, e aí... Falei assim, agora eu entendi. Então, toda vez eu pegava e me beliscava. Eu nunca mais fiz xixi na cama. Foi bem interessante essa experiência com ela. E aí, quando eu vi a foto dela, eu comecei a entender. Aí, tudo fez sentido para mim. Aquela trajetória minha, de eu estar em sala de aula, né? Lá no Extrafísica, aprendendo de energia. E aí, a EQM, após a EQM, eu voltei. Não tive como falar. Pode falar. Só um detalhe, essas duas experiências de vida passada, como é que foram essas EQMs que você lembrou de vida passada? Porque é um processo também raro, porque geralmente quando a pessoa lembra de uma vida passada, ela lembra assim, às vezes da morte que ela teve, mas você lembrar que você teve experiências de quase morte em vidas passadas... Você lembra de um fato? Pensa assim, por exemplo, o Djalma ele teve uma experiência de quase morte. Certo. Mas pensa que numa vida futura dele, ele vai lembrar dele tendo a quase morte, o que é uma memória rara de se ter. Entendi. Entendeu? Não é que ela estava ali fazendo um cordeiro no meio do Himalaia, ela lembrou dela tendo quase morte, né? Como é que foi essas duas? Então, olha, isso é interessante, boa pergunta sua, porque assim, eu fui buscar, até na literatura, na história e tudo mais, onde eu me encaixava nesse contexto, né? E aí eu sempre participei de movimentos assim libertários, né, das mulheres e tudo mais. E isso eu acabava sendo perseguida, porque naquela época, né, tanto em 32 quanto 45, quem que gostava de mulher que queria votar, por exemplo, né? Que não queria mais usar sutiã, que não queria mais usar, né, queria usar calça e tudo mais. E eu participava ativamente disso daí, né? Tanto que nessa vida, essa última vida. De 32 eu era jornalista. E eu vim assim, já sabendo que eu queria ser jornalista. Eu já sabia que eu queria me formar nisso e que eu queria sair. Então, assim, começou a fazer muito sentido isso para mim. Né? E de 1945 também foi a mesma coisa. Né? Como que eu provoquei de 32? Através de drogas. Eu me envolvi com pessoas, né? Eu queria me entender. E aí, acabei me drogando e tudo mais. Inclusive, eu acredito que... acredito não, eu tenho certeza que a minha filha fazia parte comigo. Então, é por isso que eu trouxe ela nessa vida. Então, sua filha atual era usuária com você nessa vida passada. Exatamente. E isso fez muito sentido para mim, né? E aí, em 45, foi a mesma coisa. Eu fui perseguida, fui presa. Né, e acabei sendo torturada também e eu optei para não querer mais ficar. Foi bem interessante, foi bem impactante. Mas eu tenho também, assim,
outras experiências aí do Egito, que foi bem impactante para mim também, né? Bacana também. E isso me fez querer vir para cá, quando eu voltei, e eu com tanta informação, e eu precisava me entender, eu precisava falar assim, falava para mim assim, poxa, com quem que eu vou falar sobre isso? Porque eu vim numa família assim, que não acreditava nessas coisas, né? E então eu comecei a minha busca sozinha, solitária, vamos dizer assim, né? E fui buscando em livros, fui buscando na história mesmo, né? Eu nunca levei para o lado místico, nunca, apesar de querer ir ver, né? E ter respeito, né? Mas eu tentava entender todo esse processo meu, e foi muito bacana, porque eu senti que eu precisava ter amor. Porque mesmo participando de todo esse movimento e tal, eu acabava descartando as pessoas, sabe? Então eu não fazia... eu desistia de tudo, assim, principalmente com relação a relacionamento, né? E aí eu falei assim, caramba, eu tenho que aprender a amar, né? E aí eu voltei, foi a minha primeira missão. Primeiro, várias pessoas relatam que já voltaram da morte. Porque popularmente se fala assim, ninguém sabe o que existe na vida após a morte porque ninguém voltou para contar. E é justamente o que a gente diz que não é bem assim. Na verdade, milhares de pessoas voltaram dessa morte, e não é um voltar simplesmente do tipo, eu estava apagado, acordei, não lembro de nada. Não, ela passa por vários eventos que são muito significativos, e ela passa por uma série de ocorrências que a própria área médica fica, mas isso é verdade ou não é? Porque tem casos assim espetaculares. Só que antes de falar o que é IQM propriamente dita, não é uma coisa... Estamos com duas pessoas aqui, né, com experiências significativas, mas não é algo assim tão raro. Para você ter uma ideia, não existe uma estatística universal, global, nada nesse sentido. Mas só para dar uma dimensão, em 1982 fizeram uma pesquisa americana, e mais de 40 anos atrás eles estimavam que pelo menos 8 milhões de americanos tinham passado por experiência de quase morte. De americanos. Estou falando do mundo inteiro. Então, e quanto mais as técnicas de ressuscitação médica melhoram, mais tem casos de pessoas relatando o que elas vivenciaram no estado de coma. Muitas dessas pessoas, se fosse no passado, morreriam, mas com a tecnologia ou com essa possibilidade de ter um atendimento mais rápido, elas têm essa segunda chance. Exatamente, né? Mas além dela voltar, ela consegue, parece que ter mais uma sensibilidade, uma memória melhor para reter o que aconteceu com ela. Cada vez mais está acontecendo isso. Exatamente. Caramba. E a pessoa pode dizer assim, que está ouvindo, mas Alexandre, voltou da morte, mas não pode ser um processo de alucinação, não pode ser delírio. Aí um ponto que até quando eu vi da outra vez que eu acabei não comentando, que é o seguinte, existem casos, especialmente de parada cardíaca, que os médicos, por exemplo, ali conseguem ver toda a atividade cerebral da pessoa. E em muitas cirurgias eles estão medindo e vê que o cérebro da pessoa não tem atividade nenhuma. Tá zero. E nesses momentos a pessoa, por exemplo, se vê fora do corpo, boiando na sala, escuta a conversa com os médicos. Teve um caso até de uma cantora que ela estava de olhos vendados e eles tiveram que congelar meio que o corpo dela para fazer uma drenagem no cérebro, e tudo monitorado. Ela estava zero. E um cérebro zero, para todo mundo entender, ele é zero. Não pode ter memória, não pode ter cheiro, não pode ter audição, não pode ter nada. E ela narrou exatamente os instrumentos que estavam ali, o que os médicos conversaram. Então a ciência ela não pode dizer que essas pessoas que voltaram da morte é alucinação, porque um cérebro desligado é impossível. Não alucina. Segundo, nem alucina, é impossível até alucinar. Não alucina. Nada, é zero. Então nesses casos de EQM, claro, a pessoa pode estar em casa, passar por uma experiência que ele sai do corpo e tudo mais. Mas quando ela está num hospital ou num processo que ela está sendo monitorada, e o médico fala, olha, isso aqui que você falou é impossível, não tem como você relatar isso. Então, ou a medicina está errada no sentido de que ela não conhece o mecanismo do cérebro, o que é algo muito improvável, ou existe de fato uma consciência, ou uma alma, um espírito, um ser, que se manifesta além do corpo, além do cérebro físico, entende? Então, para a gente entender essa natureza que acontece quando as pessoas não estão propriamente no corpo delas, se deu o nome de experiência de quase morte. Ela ficou mais popular lá na década de 1975,
um pesquisador americano, um psiquiatra americano chamado Raymond Moody Jr., ele ouviu de um professor dele de psiquiatria falando que ele tinha voltado à morte. E falou que ele saiu do corpo, que ele viu um túnel de luz. E ele, esquisito, né? Depois ele, conversando com outro aluno dele, de faculdade, ele falou que também tinha passado por uma experiência que ele quase morreu, que ele saiu do corpo e voltou falando as coisas parecidas. Ele falou, não, alguma coisa tem aí. Não é só uma questão de alucinação ou de delírio. Então, a partir daí, vários estudos começaram a ser feitos sobre essas experiências de quase morte. Agora, o que é uma experiência propriamente dita de quase morte? Primeiro ponto, a pessoa se vê fora do corpo físico. Então, muitas vezes a pessoa vê o corpo dela ali tentando ressuscitar, sabe, os médicos ali desesperados tentando ressuscitar, ou ela vê o socorro, ou um acidente de trânsito, que ela vê o carro batido, o corpo dela ali ensanguentado. Ela se vê fora do corpo. Nossa, primeira dá um coisa. Desespero isso. Então, aí um outro ponto da EQM que não é desesperadora, porque ela passa por uma sensação de paz. Sério? Mesmo você se vendo... É agradável. Sim, exato. Inclusive, muitos sentem uma espécie de, vamos colocar assim, como se o corpo dela não... Eu não sou meu corpo. Aquele corpo, ela não fica desesperada. Por favor, me salvem. Muitos até ficam impassíveis, do tipo... eu tô vendo me salvarem. Isso é mais eu do que aquele corpo, é isso? Exato. É uma sensação que isso é o meu eu mesmo. Pensa, por exemplo, se você tirou a sua insider. Sei. Você não fica, nossa, eu sou a minha insider. Não. Eu tô vendo. Aquilo é uma casca. Uma casca que você usa. E muitos se sentem assim quando vê o corpo dela sendo socorridos. Então, ela sai fora do corpo, ela tem um sentimento de paz muito forte. O que é muito famoso também, o chamado túnel de luz. Que ela passa por um túnel. Lembra do Poltergeist? Venha para a luz. Isso, venha para a luz. E nesse túnel de luz, nem todos passam por túnel de luz, tá? Mas é muito recorrente. Mas é muito recorrente. Os itens que eu tô falando aqui, não quer dizer que você tem que passar por todos para ser classificado como uma quase morte. Sei. Mas nesse túnel, a pessoa pode ver no final dela uma paisagem, como se fosse um céu, um local muito lindo, que Uma muitas porta. vezes, né? Ela encontra parentes falecidos. Então ela vê aquele ente querido que ela amava, ou até algumas pessoas veem o avô e a avó que nunca conheceram na vida. Eles se apresentam, depois ela vai ver a imagem dos avós, era exatamente como eles viram, geralmente mais remoçados. Ela pode encontrar o chamado também ser de luz, que nós chamamos de amparador, um mentor, um guia espiritual, que é como se fosse um protetor dela, né? E esse guia, ele pode muitas vezes dar ideias da vida dela, passar mensagens. Também existe a questão de você ter a chamada revisão da vida. Então, O famoso filme da tua vida passar pela frente. Isso. A quando morreu o Tucci, e ele, quando a vida começar a passar, ele vai dormir de tão chata que é a vida dele. Imagina, começou a vida dele Não, Tucci. Vamos dizer, ela não tem muitos eventos. Fosse um filme, cara, duraria quanto? Um filme de... Assim, vou colocar os melhores momentos da sua vida. Teria quanto tempo esse filme? Cara, esse seria 40 minutos de pura tristeza. Nossa! De puro... O pessoal ia olhar drama e falar, meu Deus. Tadinho. Então, mas o lance é que não tem 40 mas não tem 40 minutos de filme. O filme que você vai ver é do nascimento até aquele momento. E você não sabe quanto tempo durou, porque Mas aí é que tá a diferenciação do tempo nas experiências fora do corpo. Passa de outra forma. Porque se ele viveu 30 anos, ele não vai ficar 30 anos assistindo. Ele, ao mesmo tempo que passa rápido, você consegue ver e relembrar detalhes da sua vida, de que você fez, dos pensamentos que você teve. Até eu vou não falar tanto, porque até eles vão contar aqui, a gente vai poder dar uns exemplos melhores. Mas a revisão da vida é muito impactante para a pessoa ver como que é a vida dela, se ela está bem sucedida, se ela está mal, se ela se sente fracassada, se ela se sente vitoriosa. Então é muito importante. Tem pessoas que também têm memórias de vidas passadas, então rever corpos que ela vivenciou, situações que ela esteve, civilizações até que nem existem mais, ela se percebe em situações antigas, com as emoções antigas, não é só um filminho também, é muito mais forte, porque ela sentiu um amor do passado, ou uma morte trágica. E, em suma, em geral, para fechar os pontos, né? Quando foi feita a escala principal, a escala de Grayson, que é a principal, foi levantados 16 pontos de EQM. Mas para fechar aqui, para ficar mais palatável, a gente pode dizer que o último item é a questão da fronteira. Que a pessoa sabe que se ela passar por uma fronteira, ela não volta mais. Pode ser uma ponte, pode ser uma porta, mas é algo que delimita a vida e a morte. Um momento de decisão.
E também tem casos na EQM que a pessoa ela pode optar se ela quer voltar para a vida humana ou se ela quer morrer, descartar o corpo e ficar pelo lado de lá. E quando a pessoa é dada a opção, ela não é visto como algo negativo, se ela quiser não voltar para a vida. Só que isso também é a minoria. A maioria das pessoas, eu sempre digo, né, que a frase mais dita na EQM ou na quase morte não é a sua hora, você precisa voltar. E a pessoa às vezes perneia, fala, não, eu tô na paz aqui, eu tô com meus parentes aqui que eu amo, eu não quero voltar pra minha vida. Aquela vida é muito pobre, eu quero estar nesse estado aqui maravilhoso. E aí não tem choro nem nada. Se a pessoa volta, ela às vezes acorda com dor, né? Há alguns casos de quase morte, quando a pessoa volta, ela acaba tendo desenvolvimento pessoal, tipo, ela acaba tendo certos poderes sensitivos, como ela consegue às vezes visualizar energias, às vezes curar os outros com a própria mão. Ela consegue muitas vezes ter experiências fora do corpo com a vontade dela. Algumas pessoas, minoria também, volta com... Teve um cara até que falou que ele tinha medido o QI dele, né? Depois que ele teve a EQM, ele mediu e subiu assim, drasticamente o nível do quociente da inteligência dele após... Como ele tivesse tido uma revelação e um aumento de conhecimento. É porque na quase morte, quando a pessoa tem uma expansão da consciência, o que é expansão? Ela está mais lúcida, mais inteligente, com memória melhor, mais equilibrada. Aquele estado, a pessoa sente que ela é muito melhor do que ela apresenta aqui na vida humana. E quando ela volta, por mais que ela não consiga se manifestar desse jeito pleno, sobram assim, resquícios ou processos que acabam interferindo e ela consegue ter habilidades que antes ela não tinha. Entendi. Algumas coisas parece que destravam, né? Então, na quase morte, muitas vezes a pessoa ela pode só ver o túnel de luz, ela pode sair do corpo. Algumas são declaradas mortas clinicamente e acabam voltando. Já aconteceu isso? Muitas vezes. Tem muitos casos do médico fala assim, não deu hora do óbito tal e de repente a pessoa volta. Então, agora, para fechar aqui, casos mais, não vou dizer raros, mas menos comuns, são as experiências de quase morte negativas. Que ela não vê um parente positivo, não vê um ser de luz, ela está num ambiente que pode ser uma espécie de inferno, umbral, um local totalmente, às vezes, escuro, sombrio, com pessoas ofendendo ela sendo perseguida. Praticamente esse local aqui onde a gente trabalha depois que termina a live, não é? Ele descreveu mais ou menos aqui. Antes eles chegarem, era esse lugar aqui, né? Escuro, sombrio, as pessoas se maltratando. Cara, melhor a gente tocar o programa aí. Tá bom, agora nós estamos na luz. Vamos na luz, vamos na luz. Só que essas pessoas a gente não sabe, né? Quem que fala. Porque as pessoas que têm a quase morte, por isso é importante quando volta falar. Disso, então a pessoa fica preocupada de, na hora que morrer pra valer, voltar pra esse lugar. Exatamente, por isso que é muito impactante pra ela. Muitas reformulam a vida. Peraí, onde é que eu tô errando? O que eu tô fazendo de errado pra eu ter passado por uma experiência dessa? Não que a pessoa seja maligna ou seja... Alguma coisa... Mas alguma coisa ela tem que mudar. Por isso que a quase morte, em muitos casos, ela é uma recuperação da rota. Porque muitas pessoas estão vivendo a vida dela, só que cada um tem a gente admite que todo mundo tem um propósito de vida aqui. Ninguém tá na vida humana a passeio, tá aqui só para se divertir. Passear é bom, se divertir é bom, mas todo mundo tem uma tarefa, tem um propósito, tá? E quando a pessoa muitas vezes assume uma tarefa e ela começa a desviar, às vezes quem vem para mostrar, meu amigo, você não tá bem, vamos voltar pro caminho porque você tá desviando. E tem casos que, agora, quando a pessoa às vezes tem o caso assim, quer voltar ou não quer, aí geralmente não é bem essa questão. A pessoa já está com a vida mais estabelecida, mas ela criou algum mérito, alguma questão para passar por isso. Então, se estima que são poucas pessoas, estudos que falam da quase morte em pessoas com parada cardíaca, estima-se que seja entre 5% e 6%, eu acho um número alto, quer dizer, todo mundo tem uma parada cardíaca. Ter 5% ter uma experiência de algum nível fora do corpo, algum nível de quase morte, já é muito forte. E as pessoas, quando sabem, né, que a gente fala disso, seja lá pelo meu canal, seja por aqui, as pessoas começam a entender que não é mais feio falar sobre isso. Porque antigamente, se fala para a família, você tá maluco, o que você tomou, né? E hoje em dia já está tendo um abertismo maior para você falar de um assunto desse e não ser taxado de maluco, não ser rejeitado por aquelas pessoas. Então há um abertismo maior.